Voltamos com Hora da Saúde. Nessa edição nós estamos falando sobre Alzheimer. E por isso, neste segundo bloco, nós temos a companhia da neurologista doutora Paula Scarpellini. Doutora Paula, que está conosco hoje remotamente. Prazer recebê-la aqui. Tudo bom? Tudo jóia, muito prazer. Um prazer estar aqui com vocês. Poder bater um papo que é tão importante, fundamental hoje em dia, né? Tem muita desinformação, infelizmente. Isso mesmo, a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Mais uma vez recebendo uma especialista, né, que entende do assunto, doutor Marcelo? Exatamente, sempre bom perguntar para quem entende. Doutora Paula, já vamos para a pergunta assim, que é mais cruel para quem tem Alzheimer, para a família, das pessoas, as pessoas que convivem com quem tem Alzheimer. Existe cura para a doença? Existe cura para o Alzheimer? Infelizmente, a doença de Alzheimer ela é uma doença dita neurodegenerativa, né? Que é quando partes do cérebro vão morrendo, né? Vão parando de funcionar. E, infelizmente, a gente ainda não tem uma cura, tá? Os tratamentos hoje, eles visam a qualidade de vida e a gente tentar segurar um pouco a evolução da doença, né? E cada vez mais a medicina, ela tem tentado voltar o tratamento do Alzheimer para a medicina preventiva, que é a gente nem deixar que ele desenvolva, né, buscar métodos de que a gente consiga, ou pelo menos, reduzir a chance dessa pessoa ter a doença de Alzheimer. Mas cura, infelizmente, a gente ainda não tem. Você falou sobre tratamento, Paula, para o Alzheimer. Quais são os tratamentos? Isso. Primeiro, a gente buscar a qualidade de vida do paciente, né, esse é o primordial. Então, a família precisa muito de um apoio, né, os cuidadores ou o cuidador, muitas vezes fica apenas uma pessoa sendo cuidadora desse paciente, e essa pessoa tem que estar com a saúde boa, né? Essa pessoa que vai cuidar do paciente com Alzheimer, ela precisa ter condições para isso. Então, hoje a gente tem grupos de apoio para o cuidador do paciente com Alzheimer, para que esse cuidador tenha saúde física e mental para conseguir cuidar desse paciente, e a partir daí a gente tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, tem medicações que são, hoje em dia, muito importantes, principalmente no início e na doença moderada, né, na doença grave, a gente não vê tanto benefício, mas as medicações, elas tentam, pelo menos, não deixar essa doença avançar de uma maneira muito rápida, ou que prejudique tanto a qualidade de vida desse paciente, né. E os estímulos no dia a dia, né, o paciente com Alzheimer é muito importante que ele tenha uma rotina, porque essa perda de rotina, ou não ter rotina, né, isso atrapalha muito o paciente, porque ele já tem uma dificuldade de orientação, ele já tem uma dificuldade de lembrar as coisas no dia a dia, então se ele não tiver uma rotina, isso acaba agravando muito e piorando os sintomas comportamentais, e aí o paciente fica mais agressivo, agitado, ansioso ou depressivo, né? Então o tratamento não medicamentoso que a gente fala, ele é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. É a prática de atividade física, o estímulo cerebral, né, o treino, então, o fazer palavra cruzada, que a gente fala, o escrever, ler muitas coisas, ler livro, conversar sobre o que leu, ler um jornal, conversar sobre aquilo. Então, assim, sem que a família gere um estresse em cima, né, porque o que a gente vê muito, às vezes, no consultório, é a família querendo que o paciente lembre, né. Então, muitas vezes fala, eu já falei, você já perguntou, você já leu isso, você já contou isso, e isso gera um estresse para o paciente. Infelizmente, esse estresse, ele acaba por piorar o quadro comportamental, né? Paula, você falou aí sobre fazer exercícios para o cérebro, sobre ler, xadrez, vários jogos. A gente ouve muito falar sobre isso, né, normalmente, que é importante estimular o cérebro a aprender. Daí eu quero fazer duas perguntas em relação a isso. Isso previne realmente o Alzheimer, se a gente for falar sobre uma prevenção? E se prevenir, é a prática de exercício ou é aprender novamente e fazer com que o cérebro encontre, sei lá, outros caminhos? Na verdade, as duas coisas, né? Você buscar aprender coisas novas é fundamental, e o treino em si de coisas que você já sabe também é fundamental. E quando eu falo treino, eu não falo só de treino físico, tá? Atividade física é fundamental, mas o treino mesmo do cérebro. Então, o estudar, aprender uma nova língua, aprender a própria língua, né? Ler, buscar conhecimento faz muita diferença. Como eu cheguei a comentar, o Alzheimer ele é uma doença multifatorial. Ele não tem uma causa direta, como algumas doenças, né? A gente já sabe a causa exata. O Alzheimer, cada vez mais, a gente vê que ele é uma doença multifatorial. Tem vários fatores da nossa vida, do nosso dia a dia, que influenciam e que aumentam a chance de você ter a doença de Alzheimer, né? Então, por exemplo,
A baixa escolaridade, ela já é muito bem marcada como um fator preditivo, né, uma chance maior de você ter doença de Alzheimer, o tabagismo, o sedentarismo, diabetes, hipertensão, o excesso de álcool, perda auditiva, trauma craniano, né, então por isso que os lutadores de boxe, muitas vezes, acabam evoluindo com um quadro demencial, alguém que sofreu algum acidente craniano, isso também pode aumentar a chance de você ter Alzheimer. Então a gente tem já bem descrito alguns fatores que aumentam o risco. Poluição, então se você está exposto à poluição por um tempo maior, ou mora numa cidade onde a poluição é muito alta, isso, a chance de você desenvolver a doença de Alzheimer também é maior. Depressão, né, como foi dito, a gente tem os transtornos psíquicos, que também por si só já aumentam a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, por isso que a medicina hoje ela é cada vez mais preventiva, né? Então, a gente sabendo a importância da qualidade de vida, né? De você focar na sua qualidade de vida, que a chance lá na frente de você desenvolver a doença de Alzheimer ela é menor. Esse é o tipo de assunto que você gosta bastante, né, doutor Marcelo? Um pouquinho. E aprender é uma coisa muito, muito benéfica sempre, né? Um bom fator de proteção. Inclusive, às vezes é curioso que os pacientes que têm um desempenho cognitivo muito alto, a gente usa critérios até diferentes para poder... Você tolera perdas muito diferentes para poder intervir e reforçar isso, né? Interessante. Então, do mesmo jeito que quanto menor o nível de escolaridade, você, além de ter a predisposição, você tem um valor diferente para fazer aquela métrica objetiva, às vezes você está muito adaptado, porque aprendeu bastante, então você está protegido. Então, o seu limiar de tolerância fica pequeno em relação a isso. Isso é muito importante para não banalizar essa coisa do tá velhinho, tá esquecido. E aí você perde a chance de poder investir em treinamento, em adaptação da rotina, para não perder a autonomia, né? Esse é o principal ponto, talvez, da qualidade de vida no paciente idoso, é essa questão da autonomia e da percepção, da autoconsciência dessa autonomia. Doutora Paula, a gente viu no primeiro bloco que o acometimento da doença deve aumentar nos próximos anos no Brasil e no mundo todo. Quais são as razões? Como é que vocês veem as razões para isso? Sim. Na verdade, as razões para o aumento da doença de Alzheimer, a princípio, é o envelhecimento da população, né? A gente tem uma população cada vez mais idosa, mas também a gente tem uma população que a qualidade de vida, a gente vê que está caindo muito, né? Quando a gente fala aí de atividade física, de alimentação, tabagismo e todos esses fatores que eu falei como fatores promotores, né, da doença de Alzheimer. Então, a chance dessa pessoa acabar desenvolvendo a doença de Alzheimer é maior. A gente tem uma estimativa, se eu não me engano, é que até 2050 a gente tenha 150 milhões de casos de demência no mundo, né? Isso é muito gritante. E, então, mais uma vez, por isso que a gente precisa cada vez mais focar no diagnóstico precoce, quando possível, nessa conscientização da prevenção de desenvolver a doença de Alzheimer. O doutor falou uma coisa muito interessante, tem um estudo da Escola de Ciências Políticas e Economia de Londres, ele fez um estudo grande com 70 mil pessoas em mais de 100 países, e ele mostra o quanto a desinformação é frequente, né? 2/3 dessas pessoas acham que a demência é normal, né? Que faz parte do envelhecimento, o paciente ficar demenciado. E isso, assim, é uma desinformação muito grande que atrapalha, muitas vezes, o diagnóstico precoce e o reconhecimento de uma doença como a doença de Alzheimer, né? Tem uma relação em alguns lugares do mundo onde você tem populações de superidosos, são zonas conhecidas como Blue Zones. E o estilo de vida lá é protetor não só para a questão da longevidade, mas para essa qualidade. Você vê pessoas extremamente longevas, acima dos 90 anos, com a autonomia relativamente preservada, mas com a cognição bastante preservada e conservada ali, né? Algumas regiões dessas envolvem a parte da Itália, Japão, e justamente por conta do estilo de vida, o tipo Exato. de dieta que a pessoa desenvolve, o quanto ela se movimenta, como que é a qualidade do sono, os pilares que compõem o estilo de vida, o tipo de conexão que ela... Uma coisa muito importante que, com relação a esse aumento, né, dos casos de demência no mundo, daqui umas 2, 3 décadas, é que a maior parte, também 2/3 desses casos a mais de demência, vão ser nos países em desenvolvimento, e não nos países desenvolvidos. E aí a gente cai nesse mesmo
nesse mesmo fator, né, da baixa escolaridade, dessa consciência do estilo de vida mais saudável, do quanto isso predispõe, ou, na verdade, é um fator protetor contra a demência, né? Então, não existe uma causa específica para o Alzheimer? Não existe. A gente tem um Alzheimer de influência genética muito marcada, tá? Só que geralmente é um Alzheimer precoce. Ele, se eu não me engano, é em torno de 6% dos casos de Alzheimer. Então é muito pouco. É o Alzheimer que começa antes dos 65 anos, é um Alzheimer bem precoce, e esse sim, ele tem marcado a questão da genética. Aí já tem uma identificação do alelo certinho, de qual proteína, né, a mutação do gene, qual gene que essa pessoa tem, que é o da apolipoproteína, codifica essa apolipoproteína E4, e ele aumenta a chance da pessoa ter Alzheimer. Mas mesmo a pessoa que carrega esse gene, se ela tem um estilo de vida mais saudável, se ela tem uma prática regular de atividade física, mesmo essa pessoa, ela consegue diminuir muito a chance dela desenvolver a doença de Alzheimer. Existe uma questão comportamental, especialmente de hábito alimentar, que é muito importante de ser frisado como fatores protetores. A alimentação? Como a alimentação. É isso? Alguns tipos alimentares, a gente tem isso como um fator protetor, não só para o Alzheimer, mas para diversas doenças que são inflamatórias, né, que tem essa característica crônica e que é uma questão, eu não diria simples, mas de fácil acesso, talvez, de você manejar dentro do seu dia a dia, porque está mais no seu controle do que um fator ambiental como poluição, por exemplo. E quais são esses alimentos? Dá pra gente falar? Alguns tipos alimentares, né? Então, aquilo que tem gordura boa, que são as gorduras vegetais, especialmente aquilo que você vai encontrar no azeite, no abacate. No abacate. E pensando nessas regiões do mundo que formam essas blue zones, a gente pensa como é a dieta dessas pessoas nesse local. De modo geral, ao redor do Mediterrâneo, que você vai ter uma dieta que é mais rica em proteína vegetal do que animal. Isso é um grande ponto. Proteína animal é um fator de risco. Ingeste de proteína animal para essas doenças inflamatórias como um todo, isso é um marcador, a quantidade, né? O tipo dessa proteína também. Então, por exemplo, carne vermelha e peixe você tem uma dupla proteção, não só por conta do tipo da proteína, mas por conta do tipo de gordura que você vai ingerir. Castanhas, óleos, que vão gerar uma composição que vai te proteger, um fator protetor em relação à inflamação, como é nessas regiões em que as pessoas vivem mais e vivem melhor. Comer pouco, a quantidade de alimento é uma coisa que muda bastante, então quanto mais excesso de caloria eu tenho, mais excesso de resíduo eu tenho, então a quantidade, a frequência diminuída, mais vegetais do que proteína animal, de modo geral, e que se eu for utilizar gorduras, que eu utilize essas gorduras que são gorduras boas, que vão estar presentes no azeite de oliva, na canola, na linhaça, que de todos especialmente para os transtornos de humor, tem uma influência muito grande. E pelo Sistema Único de Saúde, o usuário, o paciente com Alzheimer, ele encontra suporte? Encontra, talvez não um suporte ideal, mas ele encontra. Que, como a gente comentou, por ser uma doença multifatorial com uma repercussão muito grande em todas as áreas da vida, você depende muito de uma equipe multidisciplinar para conseguir entregar o melhor tipo de cuidado, para poder adaptar as questões de rotina. Então, TO é fundamental para você poder preservar o grau de autonomia, você ter um neuropsicólogo para poder te ajudar na testagem, fazer o diagnóstico diferencial de outras funções. Não é só memória é um grande componente, mas você tem as alterações que são da cognição, do que a gente chama de função executiva, que é de planejar as coisas, você tem as perdas motoras que estão relacionadas, e tudo isso você avalia dentro de uma avaliação de neuropsicologia, por exemplo, que te ajuda a separar o que é, qual é o componente principal, e facilita na hora do manejo. No final das contas, isso te ajuda a proteger mais como intervenção e até você poder focar o que vai ser prioridade para aquele indivíduo, para aquele estágio de evolução da doença, quais são as funções que estão mais comprometidas, o que você deve enfatizar para ele. Então, vai ter indivíduos que você vai precisar fazer um treinamento de vida muito importante para poder comer, utilizar o banheiro, alguma coisa assim. Para outros indivíduos, você vai atuar mais no sentido preventivo desse treinamento cognitivo, jogo de xadrez, aprender um idioma novo, música, né, que são coisas que são protetoras, mas tudo isso você vai conseguir entender melhor avaliando multidimensionalmente esse indivíduo, tanto no contexto do demencial, mas do envelhecimento dele, de outras comorbidades, fatores de risco,
polifarmácia, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é uma coisa muito importante de você avaliar, especialmente porque às vezes você vai entrar com uma medicação, isso depende muito de como o paciente está sendo manejado, que tem esse efeito essa intenção, na verdade, de prevenir a progressão da doença e de dar uma estabilidade, mas às vezes não está no tempo correto, não é o fármaco correto, porque não foi adequadamente manejado em conjunto com o especialista focal e com o time que faz a coordenação do cuidado. Isso interage com outras medicações que o indivíduo usa. Muito comum o paciente nessa faixa etária usar benzodiazepina por conta de alterações de sono. Isso é um fator de maior predisposição, uso crônico de benzodiazepínico, que são esses remédios da receita azul, que usa para dormir, isso aumenta risco. Então, precisa pensar muito nessa visão global do indivíduo, mais essa questão da demência, e pensar que o tratamento ele vai ser muito único, por conta das manifestações que são únicas para aquele indivíduo, né? Estamos falando no programa de hoje sobre Alzheimer. A gente se despede do Dr. Marcelo agora. Dr. Marcelo, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no programa. Imagina, nossa, é sempre um prazer. E a gente continua com a doutora Paula. Daqui a pouquinho, doutora Paula, daqui a pouquinho você de casa, continue conosco, que nós vamos responder as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. A gente já volta.